pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do RPG Planet, eu sou a Lina. Eu sou o Cello e hoje retornamos a uma série há muito tempo esquecida. Muito especial para esse canal. Mundo das Trevas, prometemos mais de 80 episódios. Teremos mais de 80 episódios, vamos começar, Cello, falando sobre o mito de criação dos vampiros. A gente vai falar hoje para vocês um pouco sobre a história de Caim. Então fica aí, senão o vampiro vai te pegar. Muito bem, Cello, mas antes da gente começar a falar sobre a história de Caim e a criação dos vampiros, vamos falar sobre a Black November do RPG Planet. Sim, chegou novembro, mês de descontos, né? Mês que você se prepara para Black Friday e aqui a gente já se antecipou. 10% de desconto em qualquer item do site, Cello. Exato. Se você gosta de Velho Oeste, som das 6, melhor hora para você comprar. Se você gosta de RPG de ficção científica, Traveler, é claro. E também tem Easy de Six para quem gosta de jogo com regras fáceis e rápidas. Que você pode jogar no cenário medieval ou se não, num mundo pós-apocalíptico. Isso, tem também Dungeoneers, quadrinhos do nosso amigo Márcio Fiorito, excelente história sobre um grupo de RPG. E tem a Era do Abismo, que é uma literatura fantástica de alto nível de autor nacional do Bernardo Stamato. Grande Stamato. Então tudo isso você encontra no nosso site. E o melhor, se você comprar, imagina que você vai dar presente para todo mundo e conseguir R$300 ou mais de compras, você não paga frete, hein? Frete grátis para todo o Brasil. Então corra, aproveite os descontos, todos os itens com 10% off em rpgplanet.com.br. Então, sem mais delongas, Cello, vamos falar sobre a história de criação dos vampiros. Exatamente. Você sabe, Lina, que Vampiro à Máscara, tá aqui sua mais atual edição. Em Vampiro à Máscara, muito da história da humanidade é misturado com a história dos vampiros, né? Os vampiros estariam por trás de várias conspirações, vários eventos históricos da humanidade. Eles foram nossos mestres, né? Que manipularam a gente como bonequinhos, né? Como fantoches. Você sabe uma coisa que eu acho incrível, assim, lendo Vampiro, lendo os RPGs, né? Lendo o livro de Nod, você percebe o quanto você aprende o sistema simplesmente lendo a história. Então é muito legal, assim, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, que conforme a gente for apresentando hoje pra vocês esse mito de criação, a gente já vai entendendo algumas mecânicas, né? E como que funcionam aí dentro do mundo das trevas. Exatamente. E os vampiros, então, são nossos parasitas ou predadores aí há mais de 12 mil anos, desde que o ser humano aprendeu a plantar, desde que, né, as primeiras cidades surgiram, lá estavam eles. E diz a lenda que foi o próprio Caim, o primeiro vampiro, sim, o mesmo Caim que você estuda de Adão e Eva? Isso, no Velho Testamento. Então toda essa história aí que você aprende na Bíblia, no Antigo Testamento, está retratada também em Vampiro à Máscara. Com uma versão dele ali, né? Exato, uma versão sombria. Teria acontecido com Caim. Muito bem, Cello. Então vamos falar, né? Caim, filho de Adão e Eva, filho mais velho de Adão e Eva, né? E seu irmão mais novo era o Abel. Certo? Caim era um agricultor, sabia plantar frutas, legumes, hortaliças como ninguém. E o Abel era um pastor, né? Ele cuidava das ovelhas, dos animais ali da fazenda. Exatamente. Os dois muito devotos ao Criador, né? E um dia o Criador pediu a eles uma oferenda. Então Caim, muito orgulhoso de sua plantação, né, de suas plantações, reuniu os legumes mais brilhantes e pesados e bonitos, as flores e as frutas. Fez uma cesta maravilhosa. Fez uma cesta incrível e ofereceu ao Criador. Enquanto Abel pegou uma de suas ovelhas, uma das ovelhas do seu rebanho, sacrificou e ofereceu também para o Criador. E aí, no final das contas,
o Criador preferiu a oferenda de Abel. E isso fez com que Caim se sentisse humilhado. Agora, chegamos na parte da história em que uma nova oferenda é pedida dos dois irmãos. E essa história tem várias versões sobre a motivação de Caim. Se você já estudou um pouquinho, você sabe do que a gente vai falar agora. Numa segunda oferenda, o Criador pediu agora aquilo que eles mais amavam em oferenda. Pediu então para que Caim e Abel oferecessem ele algo muito importante para eles, algo que tinha muito significado. Isso. E o Caim estava um pouco frustrado. Tava porque assustado. Da outra vez, a oferenda dele não foi digna, né? Não teve a altura que o Criador esperava ali. E o Abel ofereceu mais uma vez um animal em sacrifício numa pira de fogo. O time que tá ganhando não se mexe. Repetiu a oferenda anterior. E isso deixou Caim totalmente ali sem chão. Ele não sabia o que fazer. Porque o que ele ia fazer? O que ele tinha de melhor, que eram as flores, as frutas, os legumes, né? As plantações dele, pro Senhor não era nada. Não. Aquilo, né? Então ele falou assim, bom, o que eu posso sacrificar que é tão valioso pra mim, que eu amo tanto, que vai ser uma oferenda à altura para o Criador. E então Caim resolve matar o seu irmão, que era a pessoa que ele mais amava no mundo. Exatamente. Essa é uma das versões, que ele fez esse sacrifício por ter entendido que ele deveria abrir mão de algo que ele amava muito, e ele amava muito o irmão dele. Mas outras versões dizem que na verdade ele tinha ciúmes da relação próxima que Abel tinha com o Criador e se rebelou, uma ação motivada por ódio. Não saberemos tão cedo, né? O que a gente sabe é que no final das contas, o Caim sacrificou Abel e ofereceu ele então como um sacrifício para o Criador. Só que não pegou bem. O Criador não achou nada legal, esse crime, ele ter matado o próprio irmão. Então, Caim foi banido. Ele foi banido para a terra de Nod, para nunca mais andar no convívio da sua família. Só que é o seguinte, a terra de Nod é um lugar que pode ser tanto um lugar físico quanto um lugar espiritual, ou pode ser inclusive até um verbo, dependendo da onde você procura. A terra de Nod é um lugar sombrio, cheio de trevas e solidão. Exato. Pode ser um estado de espírito, estado emocional, pode ser um lugar mesmo, dependendo da interpretação. E então, o Caim ficou na terra de Nod, desolado, sozinho, no silêncio, na escuridão, atormentado, né, por tudo com aquilo frio. Que tinha acontecido, com frio, com fome, sede, até que um belo dia ele ouve uma voz feminina chamando por ele. Ele se aproximou de uma belíssima mulher que cuidou de seus ferimentos, deu a ele o que comer, deu água para ele beber e deu o conforto de uma cama para ele dormir. E ele ficou encantado com essa mulher, não só por sua beleza, como também pela sua capacidade de ir num lugar tão árido e desolado como a terra de Nod, conseguir manter um lugar confortável, com comida, com água, com tudo que ele precisa. E então, essa mulher se apresenta para ele como Lilith. Lilith, que é, teoricamente, a primeira mulher de Adão. Primeira mulher de Adão que se rebelou, né? Não quis se curvar diante do Criador e preferiu uma espécie de liberdade. Mesmo que nas trevas. Mesmo que nas trevas. Ela optou por seguir seu próprio caminho. E então, né, o Caim pergunta pra Lilith, como você consegue sobreviver nessa terra tão inóspita, nessa escuridão, que não tem nada, a gente não consegue plantar, não consegue colher, não consegue fazer nada. Então, Lilith disse pra ele. Ela disse que era desperta. Quem já jogou outros jogos da linha Mundo das Trevas sabe que esse termo despertar ou ser desperto significa que ela era uma maga poderosíssima, assim como os magos do RPG Mago Ascensão que passam pelo despertar. Bom, e o que é então essa questão do despertar? É como se fosse o Matrix, pessoal. Ela tem uma visão maior da realidade, maior do que é o consenso comum. E essa visão que ela tem maior, ela consegue manipular essa realidade e dessa forma ela consegue ali sobreviver sem a necessidade das coisas mundanas, porque ela manipula todas essas coisas. É como se a realidade fosse um filme que tá passando no cinema. As pessoas estão lá assistindo, tá todo mundo ali naquela realidade. Já uma pessoa desperta é capaz de andar pelos corredores, ir até a tela de projeção, passar por trás da tela, consegue ver todos os mecanismos que levam àquela realidade percebida. Então, voltando aqui à nossa história, essa capacidade, né, de manipulação da realidade faz
pessoa fica muito poderosa, né? Então, o Caim queria um pouco desse poder. E ele, de joelhos, pediu a Lilith que ensinasse a ele para que ele também fosse desperto. Só que ela disse para ele: pode ser que você não aguente. Os desafios são muito grandes. Você tem certeza disso? Ele topou mesmo, né, diante desse alerta dela. Então, ela, num cálice, gotejou seu sangue e ofereceu a Caim para que ele bebesse. O sangue dela contendo parte de seu poder. E Caim bebeu do sangue de Lilith. E nesse momento, meio que o Caim entra num mundo paralelo, Cello. Ele cai num abismo. Ele entra num transe e nesse transe ele tem o contato com alguns anjos. Sim, ele é visitado durante seu despertar por 3 anjos. O primeiro anjo foi o Arcanjo Miguel. E o Arcanjo Miguel chega pro Caim e fala: Caim, o Criador te perdoará. Arrependa-se do que você fez e você poderá voltar. Terá tudo de novo, a sua vida de volta. E Caim disse: não, ele não quis. Ele rejeitou a oferta de redenção. E, completamente insultado, o Arcanjo Miguel, então, rogou uma maldição. Qualquer chama que ele se aproxime seria mortal para ele. Ele seria mais propenso a morrer na chama da verdade. Então aproxima-se, Cello, um segundo anjo, o arcanjo Rafael. Ele diz: Caim, de novo, o Criador te perdoará. É só você aceitar e você vai voltar a ter a sua vida anterior. Mais uma vez, o Caim nega mais uma chance de redenção, dizendo que ele mesmo quer ser dono, né, das suas escolhas e ele já escolheu o caminho dele. Então o anjo Rafael amaldiçoou ele pela segunda vez, né? Ele toma a segunda maldição. Exato. Que é, ele agora não poderia mais caminhar sob a luz do sol. O sol queimaria seu corpo como qualquer chama. E então, Cello, aparece um terceiro arcanjo, Uriel, o anjo da morte. E o Uriel chega pro Caim com um approach diferente, com um jeitão diferente. Ele fala assim: Caim, o Criador já te perdoou. É só você seguir o caminho que vai voltar a sua vida toda normal, como era antes. Basta você aceitar o perdão. Só aceite o perdão que você vai poder voltar. E então, o Caim disse: não. Ele diz mais uma vez que não. E que ele desafia, né, a autoridade do Criador. Ele quer seguir, mais uma vez, o despertar dele e não quer interferências. E aí, o que acontece? Uriel o amaldiçoa também. Ele passa a seguinte maldição para ele: que ele ia viver entre a vida e a morte para toda a eternidade. Ele e seus descendentes. Eles não iriam mais envelhecer, eles iam ter que se alimentar de sangue, a comida se tornaria cinzas em sua boca e tudo que ele tocasse ia se deteriorar pro resto dos tempos. Muito bem, Cello. Então, depois que ele tomou as 3 maldições na cabeça, eu acho que ele meio que deu uma arrependidinha. Sabe assim, será que eu devia ter falado não ou não mesmo? Será que eu pedi esse truco mesmo? Exato, e aí ele gritou, gente, sabe assim, e se machucou, porque ele viu que talvez ele tivesse feito uma besteira, mas ele resolveu seguir em frente. Foi quando apareceu um quarto. Isso, aparece o anjo Gabriel com uma outra ideia. Ele diz pro Caim o seguinte: se um dia os seus descendentes... Ou até você mesmo. Quiserem trilhar um caminho de luz e sair dessas trevas, existe uma trilha de salvação e de redenção chamada Golconda, que exige de você uma disciplina muito grande, mas que autoconhecimento absurdo. E tudo mais. É um caminho que você pode seguir para se reconectar com a luz. Até hoje, a Golconda é um caminho que alguns vampiros tentam perseguir. Há mitos de que pelo menos um deles tenha conseguido, o Saulote. O que é a Golconda? É um estágio de autoconhecimento tão profundo que o vampiro consegue controlar a besta interior dele e consegue também abrir o terceiro olho e enxergar a realidade como ela de fato é. Bom, mas essa questão da Golconda, muitos acreditam que é simplesmente um mito. Acho que talvez por ser muito difícil de ser alcançada. Ou talvez que eles se achem amaldiçoados para sempre. Exato. Né? Mas é algo que fica ali na mente dos vampiros e que existe na sociedade vampírica, né? Bom, e como eu já comentei, o texto já apresenta algumas questões do sistema, por isso que é muito gostoso ler Vampiro por causa disso, né? Então agora, a gente acabou de falar algumas vulnerabilidades do vampiro, né? A questão do fogo, que ele não consegue se curar, a luz do dia, que é terrível, destrói ele, que ele só vai conseguir se alimentar de sangue, que ele não envelhece e tudo mais. Essas maldições todas
todas tem muito a ver, então, com o próprio dia a dia do vampiro, né? Bom, então quando o Caim, de fato, desperta depois desse ritual, ele sente o corpo dele completamente diferente, como se ele estivesse aprendendo novamente a andar, a se mover, e ele vê que ele se move agora na velocidade de um raio. Tem muita força e muita resistência. A pele dele fica dura como rocha. E aí a Lilith fala pra ele: esses são só alguns dos dons que você vai aprender. Vou te ensinar ainda mais. E a Lilith também ensina outros poderes pra ele. Então a Lilith ensinou pra ele, né, como ele conseguiria se esconder de caçadores, como ele conseguiria ali impor respeito sobre as pessoas e também conseguir as coisas com ele só na lábia ali, usando a presença dele. E explorando ainda mais seus poderes, ele aprendeu a metamorfose, a mudar o formato do seu corpo, a dominar os animais e a ver o invisível. Só que a Lilith falou assim: Chega, você bom. tá fazendo, você tá explorando demais esses seus poderes e isso não vai dar bom. Ela tentou pôr um limite no que ele era capaz e ele ficou aborrecido, né? Ele foi dormir com essa rusga com a Lilith e a semente da rebelião foi plantada em seu coração. Ele meio que fingiu que ia obedecer ali às vontades da Lilith, mas no fundo, não foi isso que aconteceu. E olhando para o céu estrelado, ele começou a ver padrões nas estrelas que ensinaram para ele mais um poder que a Lilith não ensinou. Ele aprendeu um poder chamado a Trilha do Sangue, que eu acredito ser a taumaturgia que depois foi pesquisada pelos Tremere. E então, com esse poder, ele conseguiu despistar a Lilith e deixá-la para trás, abandonando esse acampamento que eles estavam vivendo juntos e escapando do poder dela, né? Que ela tinha subjugado ele um pouco e ele conseguiu se livrar dela com seus novos poderes e voltar a caminhar sozinho pela Terra de Nod. Agora, um mestre do seu próprio caminho, sem depender dos outros. Bom, e todos esses poderes, né, que o Caim foi desenvolvendo ao longo desse período, Cello, são, na realidade, os poderes dos vampiros, né? As habilidades, né, sobrenaturais que os vampiros têm. Então a gente tem a celeridade, que é a super velocidade, né? Potência, que é a força extraordinária. A fortitude, que é a resistência, que eles conseguem o corpo como resistir rocha. às coisas. Tem também a ofuscação, que é essa capacidade de ficar invisível e tudo mais. A dominação, né, que é essa capacidade de influência sobre os outros. Sim, e tem a presença, que é a capacidade de influenciar os sentimentos e as emoções. E tem o proteanismo, que é a capacidade dele se transformar em outros animais. Isso aí antigamente era chamado de metamorfose nas outras edições de Vampiro. E aí nessa atual edição foi traduzido como proteanismo, né? Do Protean, que é o nome em inglês. Tem o Auspícios, que é o... Quando eu joguei Vampiro, é o que eu mais amei de ter. A Lina adora auspícios. Que é o ver além. Capacidade de enxergar além do que os olhos meramente humanos são capazes, né? Ver auras, ver um pouquinho do passado, ver também coisas invisíveis que não eram para ser vistas. Auspícios é muito forte. E feitiçaria de sangue. E a feitiçaria de sangue, que é esse poder mágico, né? Que pode ser feito para várias outras coisas. E, aliás, esse foi um dos potenciais que o Caim viu, né? Ele viu que todas essas disciplinas eram poderes ali com começo, meio e fim. Já a trilha de sangue, não. A trilha de sangue era uma das infinitas trilhas que poderiam surgir dela. Ele viu um caminho ali para poderes novos, né? Que ele poderia desenvolver e coisas assim. Mas fiquem tranquilos que todas essas habilidades a gente vai explicar com calma ao longo dos vídeos. Isso. E obviamente que os vampiros não têm todos esses poderes, né? Dependendo do clã daquele vampiro, ele vai ter 1, 2 ou 3 desses poderes aí. Mas Caim, por ser o primeiro, obviamente, tem todos os poderes desses vampiros. Exatamente. Muito bem, então continuando aqui com a história, o Caim seguiu seu próprio rumo e Cello, ele viveu ali por eras sozinho. Só que chegou um momento que ele ficou meio cansado de ficar sozinho e resolveu buscar um novo lugar pra ele seguir, né? Pra ele se estabelecer. Porque deve ser uma solidão desgraçada, vagar pra Terra de Nod por todo sempre. Então, Caim chegou a uma cidade chamada Ubar, que ficou conhecida então como a primeira cidade. Será que tinha um bar em Ubar? Esse programa aqui tá uma porra. E essa cidade era uma comunidade agrícola pequena dos filhos de Sete. E quem que era Sete? Sete era um irmão mais novo do que Abel, que Caim nem tinha chegado a conhecer. Exato. Porque depois que Caim matou Abel e foi expulso, né? Adão e Eva tiveram um terceiro filho para continuar a humanidade, que era o Sete. Então os descendentes de Sete eram
o restante da humanidade que existia a partir dali, né? E essa cidade, então, era habitada por esses descendentes, certo? E quando o Caim chegou nessa cidade, Cello, com todos aqueles poderes que ele desenvolveu, a sua presença foi notável. Sim. E ele ficou conhecido como o Pai Sombrio. Porque a marca, aliás, a gente esqueceu de falar. Quando Caim foi expulso, foi colocado nele uma marca, né? Ele foi marcado pelo pecado dele de ter matado o irmão. Essa marca, não sei se era visível ou se dava pra se sentir, não se explica muito como era essa marca, mas as pessoas sabiam, só de olhar pra ele, o que ele tinha feito. Que ele é muito poderoso. Que ele era muito sinistro, ele era muito mal. Ao mesmo tempo que ele tinha esses poderes, as pessoas tinham medo. Algumas fugiam em terror, outras cultuavam ele, achavam que ele era um deus. Então quando ele chega em Ubar e ganha esse apelido de Pai das Sombras, é muito em respeito e medo, né, que as pessoas tinham dele. E essa cidade, ela era governada por um homem chamado Enoque. Outra personalidade aí do Velho Testamento. E Enoque, ao se deparar com o Caim, ele viu o quão poderoso ele era e ele deu ali o trono, né? Ofereceu a coroa e o trono. O governo ali para Caim, em respeito ao poder que Caim tinha. E tem uma coisa interessante que Caim ajudou muito essa comunidade a prosperar, porque ele era um grande agricultor. Sim. Né? E ele também vagou por muitas terras e descobriu várias técnicas. E dizem que ele foi responsável por fazer a humanidade dar o seu próximo passo evolutivo. A roda, né? Porque ele aprendeu todos os segredos de vários lugares e foi espalhando essas informações pelo mundo. Então meio que a humanidade, em diversos cantos do mundo, foi desenvolvendo a agricultura simultaneamente graças a essas viagens que o Caim fez. E quando ele chegou em Ubar, ele passou todo esse conhecimento adiante, fazendo a cidade crescer rapidamente e prosperar absurdamente. Só que, gente, Caim estava lá, governando a cidade de Ubar, Conhecida né? como a primeira cidade. Conhecida como a primeira cidade. E ele viu o amor de um casal, Cello. Sim. Ele achou muito bonito aquele amor. E quando ele viu o amor daquele casal, ele pensou, eu não tive isso na minha vida. Tá aí um negócio que eu não tive. Tá aí uma coisa que eu perdi. E ele acha tão bonito aquilo que ele quer que aquele amor perdure para sempre. Ele quer dar um presente para o casal, Exato. que o amor deles fosse sempre jovem, como se fosse um retrato daquele período de felicidade dos dois. E ele, então, transforma dois mortais em vampiros pela primeira vez. São os dois primeiros filhos de Caim, que são abraçados. Abraçado é o termo para vampirizar alguém, né? Drenar o sangue da pessoa e oferecer o próprio sangue de um vampiro para a pessoa se tornar um vampiro também. E é isso que ele faz. E o casal, então, são os dois primeiros vampiros filhos. Depois do Caim, né? Só que, pessoal, o que acontece é o seguinte. No primeiro momento, tá tudo bom. Acharam Tá massa. tudo bem, acharam massa. Só que o casal queria ter filho. E eles descobriram que essa condição deles impossibilitaria eles de ter filho. E aquela coisa, aquela maldição do Uriel é muito verdadeira. Tudo que eles tocam Vira cinzas. vira cinzas. Então as pessoas não só não têm filhos, elas também não conseguem mais escrever um bom livro, pintar um belo quadro. Elas podem até tentar e emular isso, mas essa capacidade é perdida a eles de fato criar. Esse sentimento também, né, da criação. É Exato. uma loucura isso. E aí, o que acontece? Esse casal Tomado pelo desespero. não entende o sentido deles continuarem juntos uma eternidade sem eles poderem ter o que eles mais queriam, que era um filho. Então eles dão as mãos e vão ao encontro do nascer do sol, sendo transformados em poeira imediatamente pelos raios de sol. E aí, quando Caim ficou sabendo disso, ele entrou em desespero. Ficou muito deprimido. Ele se sentiu culpado, né? Ele que deu esse presente sombrio pra esse casal, achando que eles iam ser felizes e acabaram tendo esse fim trágico. Ele jurou nunca mais fazer isso, nunca mais passar adiante a escuridão que existia dentro dele, a maldição dele, né? E ele queria tanto apagar essa história que ele proibiu qualquer pessoa de falar, dar nome pra esse casal, né? Pra essas pessoas Tanto que o nome dos dois morreram. é esquecido pelo Exato. tempo. E aí eles só ficaram conhecidos como os amantes. Porque o nome deles nunca mais poderia ser Nunca pronunciado. mais. E acabou até a luz aqui. Sinistro. Bom, e mesmo com a promessa de nunca mais vampirizar alguém ou abraçar alguém, o Enoque, o antigo rei da primeira cidade, viu esse poder do Caim, viu que ele era capaz de passar adiante a imortalidade, coisas do tipo, e ele desejava esse poder e ficou implorando pro Caim, né, transformar ele em vampiro. E, gente, é muito solitário. Imagina, ele era o único vampiro. Ele já tinha passado por eras sozinho, né? Ter alguém meio que É uma família, né? é um conforto, Tem um né? conforto. E aí ele resolveu, então, Ele acabou cedendo, né? abraçar
abraçar o Enoque. Então o Enoque foi, digamos, o primeiro filho oficialmente, né? Descartando ali os amantes que apareceram antes. Então, né, depois que ele abraçou o Enoque, ele resolveu fazer uma homenagem ao seu primeiro filho. Então ele nomeou a cidade de Ubar, ele mudou o nome dela, né, para a cidade de Enoque. Muito bem, foi passando um tempo, Enoque e Caim juntos como dois únicos vampiros do mundo, só que com o passar das décadas, o Enoque começou também a desejar uma família e ele pediu pro Caim por irmãos e irmãs. E o Caim, aos poucos, também atendeu esse pedido. Então, o Caim resolve abraçar, né, um companheiro ali, uma pessoa para fazer parte ali da família, né, e fazer companhia também pro Enoque. E ele escolheu um grande guerreiro, Irad, né, que já era conhecido pela sua força, pela sua potência, e abraçou o Irad, então, que depois se tornou ali o seu braço direito, né, como guerreiro. E não parou por aí, teve uma terceira criança, né, de Caim, que era Zilá, que era uma pessoa que ele se apaixonou perdidamente, e ele transformou ela para que ela se tornasse a sua noiva, né, eterna, sua esposa na pós-vida. Só que, gente, o que aconteceu? Ele transformou a Zilá pensando que ela ia se apaixonar por ele, enfim. E não aconteceu isso. Ela se tornou, sim, uma imortal, né, uma vampira, mas ela continuou não dando bola pra ele da forma como ele imaginava que ela ia dar. Bom, então, desesperado, tentando conquistar o coração de Zilá, o Caim foi buscar conselho de uma velha feiticeira da floresta, conhecida como a Anciã. A Anciã. E ele, né, falou do seu caso pra ela, falou da sua condição e da sua maldição e tudo mais. Falou o quanto ele amava Zilá. Quanto ele amava Zilá. E a Anciã, então, começou a enganá-lo. E aos poucos, ela foi oferecendo pouco do sangue dela para que ele bebesse. Ele fez isso 1, 2, 3 vezes. Na terceira vez que ele bebeu do sangue dela, foi quando a armadilha se fechou sobre ele e ela falou que ele acabara de ser enfeitiçado por um laço de sangue e que agora ela tinha domínio sobre ele e ela comandou que ele a transformasse em vampira, porque ela também queria esse poder. E, estranhamente, o sangue dela de fato tinha esse poder mágico e ele obedeceu e transformou a Anciã também em uma vampira. E dessa forma, a Anciã, né, depois que ele abraçou ela e transformou ela numa vampira, ela explicou pro Caim que ele poderia fazer a mesma coisa com a Zilá. Se ele fizesse com que a Zilá bebesse 3 vezes do sangue dele, ela ia criar um laço de sangue com ele e dessa forma ele ia conseguir comandar ela e ter, então, finalmente Zilá como sua companheira amada e imortal. Bom, e é mais uma vez a história ensinando pra gente mecânicas do jogo. Existe de fato o laço de sangue, que é uma coisa que movimenta a sociedade dos vampiros, né? Principalmente entre criadores e novatos, né? Subjugados. Então, o neófito, né? Um vampiro recém-criado, às vezes ele é forçado ali a beber do sangue do seu criador para que ele tenha esse laço emocional e de obediência, que é a forma com que os vampiros mais velhos costumam controlar sua prole. E isso precisa ser mantido, tá? Com o tempo, né? Essa pessoa que tem um laço de sangue, esse vampiro que tá abaixo do vampirão, precisa continuar tomando o sangue desse vampiro mais poderoso para que eles continuem mantendo ali o laço de sangue. Aliás, Shella, essa questão do laço de sangue tem muito a ver com o que vai acontecer na história a partir de agora. Porque o Caim percebeu que o laço de sangue vai se enfraquecendo. Ia se enfraquecendo, né? E tudo mais. E ele resolveu não tomar mais o sangue da Anciã pra perder esse laço com ela, né? Esse poder que ela tinha sobre ele. E ele chegou pra ela, Cello, e fez uma pergunta. Ele falou assim, olha, eu tenho alguns filhos e tudo mais, e eu não sei se daqui a algum tempo alguém pode se voltar contra mim, e eu quero saber como que eu faço, então, pra parar. Pra destruí-lo, né? Pra destruir, né? Caso um desses meus filhos venham querer me atacar, como que eu faço pra me proteger? Então a Anciã atendeu ao pedido dele e mostrou pra ele uma árvore que tinha madeira de gofre, que é chamada, que é a mesma madeira que foi feita a Arca de Noé. Qual foi feita a Arca de Noé, exatamente. E ela afiou, né? Ela arrancou um galho e afiou, transformando numa estaca, deu na mão dele e falou o seguinte, olha, se algum dos seus filhos vier pra cima de você, é só você enfiar isso no coração deles que eles vão ser paralisados. Não mata, paralisa. Paralisa. Ele falou, então tá bom, obrigado. E clá!
e cravou ali nela mesmo. Já vai testar o método. Então ele enganou ela, né? Ela acabou revelando uma fraqueza dela mesmo, que também era uma filha de Caim, uma vampira. E ele deixou ela ali paralisada na floresta pra ver a o sol luz nascer. do sol nascer. Então ela virou pó. Então a anciã caiu nessa cilada aí do Caim e foi a primeira vampira a morrer por causa de uma estaca no coração, que, como você já adiantou, não mata na hora, né? Paralisa. Pelas regras aí do vampiro, mais uma vez. Falando de regra. A história ensinando as regras do jogo. Uma estaca no coração não mata o vampiro imediatamente, mas deixa ele completamente paralisado. E aí, o que acontece a partir daí? Pode ser que leve ele à morte, né? Pode ser que ele seja decapitado, pode ser que ele seja deixado pro sol nascer em cima dele, jogado numa pira de fogo, enfim. Aí, qualquer coisa pode rolar. Ok, aí Caim voltou à sua família. Agora tínhamos 3 vampiros da segunda geração. O Enoque, a Zilá e o Irad, além do Caim. Então, 4 vampiros no total. E os seus filhos, né? Eles começaram a aprender os poderes de vampiro, incluindo como se fazer um novo vampiro, como fazer o abraço, como é chamado, né? E aí eles começaram a fazer filho. E aí surgiu a terceira geração de vampiros. E o Caim viu aquilo e falou: tá bom, pessoal, vocês já se divertiram. Cada um aí já fez seu filho, fez uma nova geração de vampiros, mas para por aqui. Vamos dar um limite para isso não sair de controle. E eles obedeceram por um bom tempo e assim fecharam-se as 3 primeiras gerações e a cidade prosperou e tudo deu certo. Era um bom período ali para os vampiros na cidade de Enoque. Bom, gente, e dessa forma, então, Caim e seus filhos prosperaram e a cidade de Enoque prosperou, né? A agricultura ia maravilhosamente bem, ele era um excelente agricultor, ele tinha conhecimento para isso. Ensinou esses segredos. Levou tecnologia, conhecimento, né? E as pessoas começaram, então, a fazer uma cidade maravilhosa, jardins maravilhosos, ergueram um palácio para ele de 5 andares, né? Fizeram um trono de marfim para ele, estátuas, bibliotecas, templos, né? Tudo ali em volta de Caim. Ele era uma figura messiânica para essas pessoas, né? Ele era quase um deus para eles, né? E, gente, o criador não gostou, não. Eu expulsei ele pra terra de Nod. Era pra ele estar sofrendo sozinho na escuridão. Pagando os pecados. E ele tá aí sendo... vivendo um paraíso na terra, né? Exato. Enaltecido, não, né? É aí que vem o período do dilúvio, que é igual o dilúvio do Velho Testamento, né? Que no Velho Testamento foi uma decisão que o Criador tomou de purificar e reiniciar a humanidade, que estava completamente tomada por corrupção e violência. Onde só Noé, né? Só Noé e sua família seriam os animais e tal. Exato, seriam os únicos que continuariam o legado da humanidade a partir daí. O Vampiro à Máscara, ele apresenta uma alternativa de que, além de punir os humanos, né? Por se ajoelharem perante a Caim nessa primeira cidade. A ideia ali era punir o Caim e seus descendentes. Estavam criando um paraíso na Terra para eles, né? E isso ele negou veementemente. E então veio a grande enchente, né? Veio o dilúvio que destruiu completamente a primeira cidade e aquela sociedade virou ruínas. Então, pessoal, com o dilúvio, o Caim resolveu se exilar. Ele sumiu da vista de todo mundo e também alguns dos seus filhos, né, também conseguiram, a terceira geração de vampiros e a segunda geração também sobreviveram também. Conseguiu sobreviver, então, ao dilúvio, tá? E eles resolveram procurar o Caim, ir atrás do Caim. Que era uma liderança pra eles. E a terceira geração, os vampiros mais novos, estavam completamente perdidos no que eles iam fazer a partir dali. Exato. Então eles foram em busca do Caim por conselho, né? Pra que ele voltasse a guiá-los. Bom, e aí o que aconteceu? Eles, foram atrás do Caim. Vasculharam o mundo inteiro atrás dele. O mundo inteiro. E quando eles conseguiram encontrar o Caim pra pedir conselho, né? Pra pedir uma orientação de como que eles deveriam seguir em frente, o Caim negou. Rejeitou. Mandou que eles fossem embora, que ele não queria saber mais deles, que ele não queria saber mais de ninguém. E o Caim simplesmente desapareceu da face da terra. Ninguém conseguia mais encontrar ele e deixou então, né, a terceira geração ali de vampiros, né, ao léu. Isso. E essa terceira geração então se revoltou completamente. Aquela promessa que eles tinham feito de não reproduzir mais a partir dali foi pro saco. Eles começaram a fazer vampiro à torta e à direito e eles ainda mataram os seus anciões. Nessa rebelião, os vampiros de segunda geração foram destruídos. E esses vampiros, então, da terceira geração, ficaram conhecidos como os antediluvianos, os vampiros que vieram antes do dilúvio, e são eles, os 13 antediluvianos,
que são os patronos dos 13 clãs de vampiro que a gente conhece hoje. Exatamente. Então, pessoal, a partir de agora, vocês vão receber uma série de vídeos com a gente falando pra vocês cada um desses clãs, enfim, e mais sobre as histórias, tá? Mas, Shello, ainda falta mais uma coisinha pra gente falar. Sim, porque Caim desapareceu, mas existe uma lenda que um dia ele vai retornar. Existe também a lenda da Gehenna, ou Gehenna, que seria o fim dos tempos entre os vampiros. A gente vai entrar mais em detalhes sobre a Gehenna em outros vídeos no futuro, mas uma das teses ou teorias é de que Caim vai retornar e destruir todos, ou a própria Lilith, que foi abandonada, vai reencontrar Caim e vai purificar o mundo dos vampiros, ou os antediluvianos vão todos despertar ao mesmo tempo, já que eles estão em torpor. Tem vários cenários apocalípticos que podem acontecer. Vamos falar mais sobre Gehenna. A origem da história é criada na virada do milênio, de 1999 pro ano 2000, e acontecer. Dizem que não aconteceu, foram feitos esforços para prevenir e parar a Gehenna, que ela começou, mas ela não foi concluída. Outros dizem que ela está para acontecer ainda. Mas essa história toda é muito interessante e tem muita coisa pra gente explorar. Então esse foi o nosso vídeo agora de introdução e de retorno da nossa série sobre o mundo das trevas. Se você conhece essa história e viu se a gente deixou algum detalhe de fora ou falou alguma coisa errada, deixa nos comentários. Tem muita coisa, tá, gente? Tem muita coisa que a gente deixou pra lá. A gente deu uma bela resumida aqui pro vídeo não ficar muito longo. E ficou? E mesmo assim ficou. Então, mas se você curte essa história aí de Vampiro à Máscara, da origem, deixe nos comentários algum detalhe que você acha interessante. E comente aqui se você jogou Vampiro nos anos 90. Nós jogamos. E se você ainda tá jogando. Exatamente. É isso, gente. Valeu. Tchau.